Em 2005, o professor Marcos Cavalcante me convidou para dar aula na COP. COP é um centro de pesquisa na área de engenharia no Rio de Janeiro, bem conhecido, e ele criou um centro de referência em inteligência empresarial. Eu fui procurar ele, apresentar as minhas ideias, a minha experiência, né, de 10 anos trabalhando no mundo digital. Já tinha, naquela época ali, talvez uns 400 clientes. Durante 10 anos, foi muito ativo. A minha empresa foi muito ativa e ele me convidou para dar aula. E eu comecei a minha jornada, a partir daquela aula ali, eu comecei a minha jornada, uma passagem, digamos assim, de um profissional que trabalhava com operação para um profissional que passou a trabalhar com conceituação. Eu fui deixando de ser um operador para ser um conceituador. E nessa linha de raciocínio, eu fui trabalhar com... eu fui escrever meu primeiro livro. Marcos e eu, nós fomos na editora, apresentamos a ideia, os caras toparam e saiu o livro Conhecimento em Rede. Esse livro Conhecimento em Rede tinha uma capinha amarela com os desenhos de abelha, já estava um pouco nessa linha, percebendo essa coisa, intuindo essa coisa dos insetos. E aí eu peguei o livro debaixo do braço, parte 1 do livro, teoria, parte 2, metodologia. Vamos criar um núcleo dentro da empresa e dentro da empresa fazer a tal que hoje o pessoal chama de transformação digital. E eu já estava fazendo, entre aspas, transformação digital em 2006. Fomos para um cliente, um determinado setor foi escolhido para ser ali, digamos assim, o ambiente de guerrilha, e começamos a conversar e fazer uma pesquisa clientelizada, que é o que eu destaco nesse artigo, dizendo que desde o início a minha pesquisa, a pesquisa que eu tenho trabalhado é uma pesquisa progressiva clientelizada, feita dentro das organizações, próximo dos clientes, aberta, ouvindo as pessoas, ouvindo as sugestões, refletindo sobre os questionamentos. Não é aquele cara que chega lá já com tudo pronto, agora chegou aqui a verdade. Não, vamos construir a verdade, usando um pouco a ideia do método ágil, do desenvolvimento de software, para construir essa teoria e metodologia sobre como lidar com esse mundo digital. Aí, o menino, que eu me lembro bem, e nesse artigo eu dou nome para essa pergunta que ele me fez, eu chamo de pergunta disruptiva, que eu brincava antigamente, né? Que eu chamava de pergunta escopeta. Ele falou, Nipô, na boa. Aí eu brinco, né? Na boa, ele sacou a escopeta, né? Na boa. E aí eu falei, na boa o quê? Ele falou, olha, Nipô, isso que nós estamos fazendo aqui é uma mudança da comunicação ou é uma mudança na administração? O que ele estava perguntando? A gente vai fazer mudanças administrativas ou a gente só vai fazer blog e conversar de maneira diferente? E, na verdade, não existe a possibilidade. E aí que foi, a partir daquela pergunta, que eu percebi que a ideia que a gente estava tendo sobre o mundo digital precisava ser aprimorada. Porque quando eu comecei a fazer esse estudo, eu percebi que, de tudo que eu tinha lido, principalmente dos americanos, e aí eu nesse artigo digo que os americanos praticam o indutivismo tóxico, que é fazer uma análise sobre um determinado fenômeno usando os velhos paradigmas, quando o fenômeno apresenta algo completamente diferente, você fica procurando os velhos paradigmas para resolver essa situação. É o indutivismo. O indutivo é você levantar dados, mas você parte do princípio que os paradigmas são válidos. Então, o momento atual pede dedutivismo,
revisão dos paradigmas. E aí eu percebi que o melhor caminho era proposto pelo Pierre Levy, que ele tinha feito padrões históricos, usando as revoluções da comunicação no passado para entender o que a gente estava vivendo. Então eu entrei num segundo, e aí por isso que eu estou chamando de 3 aquários, eu entrei num segundo aquário, abandonei os americanos, fui para os canadenses e comecei a tentar entender esse mundo digital a partir dessa visão dos padrões históricos em relação às revoluções midiáticas. Esta pergunta disruptiva feita por esse menino naquele dia, ele me mostrou que os canadenses também não eram suficientes para a gente poder responder aquela pergunta. Eu não ia conseguir responder aquela pergunta com as ferramentas e com as sugestões do Pierre Levy, que tinha pego do McLuhan, que por acaso pegou do Harold Innis. Não ia conseguir resolver. Que aí a gente precisava entender que a revolução de mídia é uma sub-revolução. E aí então a gente foi para um terceiro aquário conceitual, em que os paradigmas são novos paradigmas. Qual era o problema do Pierre Levy e do McLuhan? A comunicação pela comunicação. É a análise do digital pela comunicação. Então, os americanos estão analisando o digital com os mesmos paradigmas. Os canadenses estão analisando o digital com um novo paradigma, usando padrões históricos mais limitados dentro da ciência da comunicação. E aí eu percebi que a gente precisava criar um terceiro aquário em que o ponto de mudança, a demanda da mudança do ser humano é pela sobrevivência. A revolução midiática é uma sub-revolução da sobrevivência. Nós estamos mudando o modelo de comunicação para criar organizações mais descentralizadas que nos permitam resolver problemas, e aí aqui embaixo eu boto, com mais inovação, criatividade, originalização e competitividade. Ferramentas fundamentais para podermos lidar com a complexidade demográfica progressiva. Projeção futurista bimodal. Todas as zonas de atração que nós vamos ver no futuro serão criadas baseadas nesse novo modelo de sobrevivência mais descentralizado, usando esse ferramental todo que a gente pode chamar assim de uberização e depois de blockchainização, permitindo que a gente consiga resolver problemas complexos de forma mais simples. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos.
e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas